Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro de Samuel. Primeiro livro. Parte 2. Reinado de Saul. Do capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 13, versículo 23. Lutas contra os amonitas. Naás, o amonita, pôs-se em campanha e combateu contra Jabes em Galaade. Os habitantes de Jabes disseram-lhe: façamos aliança e nós te serviremos. Mas Naás, o amonita, respondeu-lhes: só farei aliança convosco com a condição de vos furar a todos o olho direito, para impor assim um opróbrio a todo Israel. Concede-nos 7 dias, disseram-lhe os anciãos de Jabes, para que enviemos mensageiros por toda a terra de Israel. Se não houver quem nos ajude, entregar-nos-emos a ti. Foram os mensageiros a Gabaá, cidade de Saul, e contaram isso ao povo, e todo o povo pôs-se a chorar em alta voz. Saul voltava então do campo atrás dos seus bois. Que tem o povo para chorar dessa forma? Disse ele, e referiram-lhe as palavras dos habitantes de Jabes. Ouvindo isso, o Espírito do Senhor apoderou-se de Saul e ele encolerizou-se. Tomando uma junta de bois, fê-la em pedaços e mandou-os por mão de mensageiros por todo o território de Israel com este aviso: assim será feito aos bois de todo aquele que se não puser em campanha com Saul e Samuel. O terror do Senhor apoderou-se do povo e este pôs-se em marcha como um só homem. Saul passou-o em revista em Bezeque. Havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Disseram aos mensageiros que tinham vindo: dizei aos habitantes de Jabes, em Galaade, que amanhã, quando o sol estiver na força do seu calor, serão socorridos. Voltando, deram os mensageiros essa notícia aos habitantes de Jabes, que se alegraram. Disseram esses aos amonitas: amanhã nos renderemos a vós e fareis de nós o que vos parecer melhor. No dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 partes. Penetraram ao raiar do dia no acampamento inimigo e feriram os amonitas até que chegou o grande calor do dia. Os que escaparam foram dispersos de tal sorte que não ficaram 2 deles juntos. Confirmação da realeza. O povo disse a Samuel: quem é que disse: Saul não reinará sobre nós? Dai-nos estes homens para que os matemos. Porém Saul respondeu: hoje não se matará ninguém, porque é o dia em que o Senhor libertou Israel. Samuel disse ao povo: vamos a Gálgala e renovemos ali a realeza. Partiu, pois, todo o povo para Gálgala para ali confirmar Saul em presença do Senhor no seu título de rei e oferecer naquele lugar sacrifícios de ações de graças. E Saul com todos os israelitas alegraram-se grandemente. Abdicação de Samuel. Samuel disse a todo Israel: obedeci a vossa voz em tudo o que me pedistes, e estabeleci um rei sobre vós. Agora tendes o rei que vos governará doravante. Quanto a mim, estou velho e encanecido, e meus filhos estão no meio de vós. Estive à vossa frente desde a minha juventude até esse dia. Agora aqui me tendes. Dai testemunho de mim em presença do Senhor e do seu ungido. Tomei o boi ou o jumento de alguém? Oprimi ou prejudiquei alguém? Recebi presentes de alguém para fechar os olhos ao seu proceder? Restituirei. Responderam-lhe:
Tu não nos prejudicastes, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. Samuel replicou: O Senhor é testemunha contra vós, e também o seu ungido, de que vós não encontrastes coisa alguma nas minhas mãos. Sim, eles são testemunhas, responderam eles. Samuel disse ao povo: É, pois, testemunha o Senhor, que estabeleceu Moisés e Arão e tirou os vossos pais do Egito. Agora, apresentai-vos. Vou pleitear convosco diante do Senhor a respeito de todos os benefícios que ele vos concedeu a vós e a vossos pais. Depois que Jacó entrou no Egito, vossos pais invocaram o Senhor, e o Senhor enviou Moisés e a Arão para os tirar do Egito e colocá-los neste lugar. Mas esqueceram-se do Senhor seu Deus, e ele os entregou nas mãos de Sísara, general do exército de Azor, nas mãos dos filisteus e na mão do rei de Moabe, os quais combateram contra eles. Depois clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos, porque abandonamos o Senhor para servir aos Baals e às Astarote. Agora, livrai-nos das mãos de nossos inimigos, e nós vos serviremos. O Senhor enviou Jerobaal, Badã, Jefté e Samuel para salvar-vos das mãos dos inimigos que vos cercavam, a fim de habitardes em segurança nas vossas casas. Mas quando vistes Naás, rei dos Amonitas, marchar contra vós, dissestes-me: Não, um rei nos governará, quando o Senhor nosso Deus era o vosso rei. Eis, pois, o rei que escolhestes e pedistes. O Senhor estabeleceu sobre vós. Esteja em vós o temor ao Senhor para o servirdes e obedecerdes à sua voz, e não vos rebelardes contra as suas vontades. Que vós sejais, vós e o vosso rei, dóceis ao Senhor vosso Deus. Mas se não ouvirdes a sua voz, e vos revoltardes contra as suas ordens, a mão do Senhor pesará sobre vós como pesou sobre os vossos pais. Agora, ficai ainda um pouco aqui para assistirdes os prodígios que o Senhor vai realizar aos vossos olhos. Não é porventura agora a cega do trigo? Vou invocar o Senhor e ele fará trovejar e chover. Compreendereis então que fizestes mal aos seus olhos pedindo um rei. Samuel pôs-se em oração e o Senhor mandou no mesmo instante trovões e chuva. Todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. E disseram todos a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não morramos, porque a todos nossos pecados juntamos o mal de pedirmos um rei. O mal está feito, agora não vos desvieis do Senhor e servi-o de todo o vosso coração. Não vos afasteis dele para seguirdes coisas vãs, que não salvam nem livram, porque são vãs. O Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque foi do seu agrado fazer de vós uma nação. Longe de mim também esse pecado contra o Senhor, de cessar de orar por vós. Eu vos mostrarei o caminho bom e reto. Temei, pois, ao Senhor e servi-o em verdade e de todo o vosso coração, considerando as maravilhas que ele fez por vós. Se, porém, fizerdes o mal, perecereis vós e o vosso rei. Primeiro pecado de Saul. Saul tinha anos que se tornou rei, e ele reinou 2 anos sobre Israel. Saul escolheu para si 3.000 israelitas, 2.000 para ficar com ele em Macmas e no monte Betel, e 1.000 com Jonatas em Gabaá de Benjamim. Quanto ao resto do povo, mandou que fosse cada um para a sua tenda. Jonatas destruiu a guarnição dos filisteus de Gibera, e souberam os filisteus. Saul mandou por toda a terra tocar a trombeta, dizendo: Saibam-no os hebreus. Todo Israel ouviu essa notícia. Saul bateu a guarnição dos filisteus, e Israel atraiu sobre si o ódio deles.
o povo foi convocado diante de Saul em Gálgala. Juntaram-se aos filisteus para combater contra Israel com 3.000 carros, 6.000 cavaleiros e uma multidão tão numerosa como a areia na praia do mar. Partiram e acamparam em Macmas, ao oriente de Bet-Aven. Os israelitas, vendo o aperto em que se achavam, porque estavam cercados de perto, ocultaram-se nas cavernas, nos matos, nos rochedos, nos fortins e nas cisternas. Vários deles atravessaram o Jordão e foram para a terra de Gade e de Galaade. Saul, entretanto, estava ainda em Gálgala, com todo o seu povo que tremia de medo. Esperou 7 dias, prazo fixado por Samuel, mas este não chegava, e o povo começou a afastar-se. Então Saul disse: Trazei-me o holocausto e os sacrifícios pacíficos. E ofereceu o holocausto. Apenas acabava de o oferecer, chegou Samuel, e Saul saiu-lhe ao encontro para o saudar. Que fizeste? Disse Samuel. Vendo que o povo se dispersava e que tu não chegavas no tempo fixado, e que os filisteus se tinham juntado em Macmas, pensei comigo, agora eles vão cair sobre mim em Gálgala, sem que eu tenha aplacado o Senhor. Por isso ofereci eu mesmo o holocausto. Samuel replicou-lhe: Procedeste insensatamente, não observando o mandamento que te deu o Senhor teu Deus, que estava pronto a confirmar para sempre o teu trono sobre Israel. Agora o teu reino não subsistirá. O Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração e o fará chefe de seu povo, porque não observaste as suas ordens. E Samuel partiu, subindo de Gálgala a Gabaá de Benjamim. Quanto a Saul, passando em revista o povo que estava com ele, achou que havia cerca de 600 homens. Saul, Jonatas, seu filho e o povo que tinha ficado com eles postaram-se em Gabaá de Benjamim, enquanto os filisteus acampavam em Macmas. 3 destacamentos saíram do acampamento dos filisteus com o intuito de saquear. Um tomou o caminho de Efra para a terra de Saul, o outro avançou pelo caminho de Bet-Horon e o terceiro foi pelo caminho da fronteira que domina o vale de Seboim, do lado do deserto. Ora, não se encontrava um ferreiro em toda a terra de Israel, porque os filisteus diziam: Não deixemos que os hebreus fabriquem espadas ou lanças. E por isso todos os israelitas tinham que descer aos filisteus para afiar cada um a sua relha, o enxadão, o machado ou a foice. Quando o fio das relhas, dos enxadões, dos forcados ou das cunhas se embotava, e para aguçar os aguilhões. E chegando o dia do combate, não se encontrou nem espada, nem lança nas mãos do povo que acompanhava Saul e Jonatas. Somente Saul e seu filho Jonatas estavam munidos dessas armas. Um grupo de filisteus tinha se postado no desfiladeiro de Macmas.